Olá, estamos iniciando mais um programa da Convenção Batista Paranaense. Estamos muito felizes porque mais uma vez chegamos até você e podemos compartilhar um pouco daquilo que nós cremos e através dos valores que são ensinados e estão escritos na Palavra de Deus, queremos que o seu dia, o seu sábado, o seu domingo possa ser um dia melhor. O dia de amanhã é um dia muito especial para nós evangélicos, porque nós comemoramos o Dia da Bíblia. E para falar sobre o Dia da Bíblia e aprendermos também sobre algo muito importante que Deus tem feito através da Sociedade Bíblica do Brasil, que desde 1948 atua na impressão de Bíblias, na tradução, nós estamos aqui em nossos estúdios com a presença do pastor e doutor Rudy Zimmer, que nos alegra com a sua presença. Sabemos que ele é um homem muito ocupado, mas Deus nos abençoou e nos deu a oportunidade de tê-lo conosco no dia de hoje. Dr. Zimmer é diretor executivo da Sociedade Bíblica do Brasil e presidente do Conselho Mundial de Sociedades Bíblicas Unidas. Dr. Zimmer, é um prazer tê-lo conosco, que Deus o abençoe. Tenho certeza que a sua presença e o seu compartilhar também vai abençoar a todos nós. É uma alegria estar aqui, poder contribuir com esse programa e falar da Sociedade Bíblica do Brasil e da obra bíblica no mundo. Muito bem. Dr. Rudy, amanhã, domingo, nós celebramos o Dia da Bíblia. Vamos começar a nossa conversa a partir daqui. O que há de importante em comemorar e termos no nosso calendário o Dia da Bíblia? Pois é, o Dia da Bíblia ele tem início no século XVI, 1549. Ele surge dentro daquele movimento em que a Bíblia começou a ser colocada novamente no centro da preocupação da igreja, de que a Bíblia é a fonte para a nossa vida, para a nossa doutrina, para o nosso ensino. E justamente quando ocorreu a reforma, né? E foi aí que um bispo da igreja anglicana na Inglaterra instituiu e começou a celebrar o Dia da Bíblia. E isso se tornou universal praticamente, em que hoje se celebra no mundo inteiro o Dia da Bíblia. Então, no fundo, é voltar a enfatizar a importância da Bíblia para a vida da igreja e para a vida das pessoas que são os cristãos. Muito bem. O nosso programa atinge um público variado. E o que o senhor pode colocar para os nossos telespectadores a respeito da Bíblia? A Bíblia é a palavra de Deus? Como nós a vemos? Pois é difícil num momento de não muito tempo, expor muito sobre a Bíblia, mas eu gosto de citar duas figuras ou duas imagens bonitas que falam da Bíblia. Por exemplo, alguém disse que a Bíblia é a carta de amor de Deus. E quando a gente pensa em carta de amor, hoje as pessoas até não recebem mais cartas, é e-mail de amor, ou seja, um SMS de amor. Mas é isso que ocorreu. Deus ama tanto a humanidade que Ele mandou uma carta de amor, dizendo, olha, este é o meu amor por vocês. Essa carta é evidentemente muito grande, e por isso até é bom enfatizar, porque ele quer atingir todas as pessoas. De alguma forma, existe alguma coisa naquela Bíblia que vai tocar no coração de qualquer pessoa. E ali ele expõe a sua preocupação com o ser humano, justamente esse ser humano que, segundo a Bíblia, sabemos, ele sem o amor de Deus está perdido. E por isso o coração daquela mensagem de amor dele é o Cristo crucificado e ressurreto. Aquele Cristo vivo que traz para nós o amor de Deus. Então isso é uma imagem bonita que eu acho que pode resumir isso. Uma outra imagem que eu gosto de usar é a Bíblia, é aquele livro que é o único livro que eu leio com a presença do autor. Nós gostamos de ler um romance, gostamos de... Puxa, e às vezes ficamos assim, puxa, mas eu gostaria de discutir isso com o autor. E não está mais, ou está morto, ou está, sei lá onde, no outro lado do mundo. Mas a Bíblia é o único livro que eu posso ler com a presença dele. Nos relacionarmos exatamente. Com o autor. E aí eu leio, de repente, poxa, mas o que é isso? Eu posso falar com ele. E isso é a verdadeira oração do cristão. Ele briga com Deus, ele luta, ele pergunta, e ele agradece, e ele se consola. Porque Deus tem tudo aí.
Nesse livro tem tudo para ele. Então são duas imagens que talvez ilustram como a Bíblia está próxima daquilo que nós realmente precisamos. Muito bem. E a sociedade bíblica, entendendo que essa mensagem que o senhor ilustrou aqui com as duas situações, precisa chegar a todas as pessoas. Exato, né? Exatamente. Fala um pouco para nós sobre a sociedade bíblica do Brasil, a sua origem e o seu raio de ação, enfim, os desdobramentos. Então essa Bíblia, essa carta de amor de Deus, ela foi escrita em hebraico, e em grego, e até partes em aramaico. Porque eram as línguas que se falava na época que Deus a fez escrever. Então, manter fidelidade, cuidar desta obra que Deus nos entregou, é coisa muito séria. E, historicamente, se sabe, uma única igreja dificilmente tem todas as condições e recursos para que mantenha isso, as traduções atualizadas, porque a linguagem muda a todos, 10 em 10 anos, 15 em 15, é preciso mexer, porque as pessoas já não falam mais do mesmo jeito que falavam 10 anos atrás. Então, as igrejas sabem disso, e as igrejas formaram e buscaram formar a Sociedade Bíblica do Brasil, justamente para cuidar em nome delas estas coisas que giram em torno das Escrituras. Então, a Sociedade Bíblica, na verdade, ela não é uma entidade separada das igrejas, ela é uma entidade das igrejas. É, digamos assim, a editora ou a tradutora das igrejas, para que cuide dessa preciosidade que Deus nos entregou e a prepare para que a igreja possa usá-lo em todos os seus programas. Então, por isso, historicamente, a Sociedade Bíblica sempre se viu como sendo a serva das igrejas. Nossa função real e fundamental é servir para que a igreja possa realizar a missão que Deus lhe deu. É um trabalho em cooperação. Exatamente, cooperação total. E na essência, então, a Sociedade Bíblica, ela faz o quê? Bom, ela primeiro traduz, né? Quando é necessário traduzir e revisar as traduções, para atualizá-las e deixá-las sempre em forma. Segundo, na medida da busca daquilo que as igrejas precisam, por isso uma das coisas que mais fazemos é relacionar-se com as igrejas e buscar o que elas precisam, E então criar produtos, criar edições, criar porções e todos os materiais bíblicos que possam ajudar a igreja em sua missão. E, claro, além disso, ajudar a igreja também na obra holística, social, porque Cristo, sabemos, veio para salvar o homem todo, não só a sua alma. De forma integral. Integral. Então, a Sociedade Bíblica também coopera a igreja em realizar projetos em que isso apareça muito fortemente, porque as pessoas estão em necessidade de uma assistência global. Sabemos que os recursos hoje, tecnológicos, alguns apontam para a utilização cada vez maior de recursos de tablet, que você usa através da tecnologia, e deixando um pouco de lado o livro físico, né? Exato. Como que a Sociedade Bíblica vê a impressão, né, da Bíblia, em que línguas hoje a Sociedade Bíblica está imprimindo? Nós sabemos, obviamente, que o foco é o português para atender o Brasil, mas existem outras línguas que também são produzidas? Exato. Nós hoje estamos trabalhando em mais de 20 línguas, porque atendemos sociedades bíblicas em várias partes do mundo. Na verdade, nós já temos enviado Bíblias para mais de 100 países, acho que são 106, para ser mais preciso, países que já têm utilizado produtos brasileiros. Por isso nós estamos já produzindo em várias línguas. Mas exatamente a questão do digital, digamos assim, a era digital, nós temos estudado isso em vários momentos e estamos partindo para isso cada vez mais. Mas estamos conscientes de uma coisa muito importante. No digital, você até pode ler, por exemplo, está no culto, abre a Bíblia e lê, mas o estudo, sei lá, a gente precisa anotar, precisa sublinhar, precisa voltar a ler.
A forma lúdica exato. de você Outra, trabalhar você com o material. troca de celular, a Bíblia que estava lá já não funciona na outra. Então, isso não dá continuidade a um trabalho. Por isso, a gente tem percebido que as pessoas, em geral, têm uma combinação. Ali em casa, ou lá onde é que estão mais presentes, existe aquela Bíblia que eles estão riscando, sabe? Eles estão sublinhando e lendo, mas ao mesmo tempo ela está disponível para qualquer momento ler. E isso está crescendo muito. Para vocês terem uma ideia, a nova tradução da linguagem de hoje, que é assim aquela mais acessível para a leitura do povo em geral, é a mais utilizada que nós temos conhecimento. Sabe quantos acessos mensais, em média, nós temos no celular ou em tablet, seja onde for, mais de 9 milhões de acessos de leitura da palavra já de forma digital. Utilizando a linguagem de hoje. Exatamente. Que depois nós temos as Almeidas, que vem ali 1,5 milhão, 2 milhões, mas o que mais realmente estão utilizando, não sei se é a juventude, provavelmente, né, porque entende mais, mas são 9 milhões e pouco de pessoas que todo mês estão lendo a Bíblia. Não baixam ela, baixar é um número menor, mas que estão lendo, que fazem acesso direto e leem a Bíblia já no formato digital. E nós estamos partindo para muito mais ousadia nessa área, né? Para que também Bíblias de estudo se tornem presentes e cada vez mais aumente, porque temos que acompanhar, a igreja está acompanhando, nós como servo da igreja precisamos acompanhar isso e digamos assim, colocar nas mãos da igreja esse recurso tão importante. Até porque eu estava lendo numa definição de material da Sociedade Bíblica, e aqui diz que tem como sua missão promover a difusão da Bíblia e sua mensagem como instrumento de transformação e desenvolvimento integral do ser humano. Então esse processo de difusão tem que ser por todos os meios possíveis. Todos os meios possíveis. E se a gente pensa historicamente, houve um tempo em que havia rolos. Houve um tempo em que era tudo oral. Inclusive decorava-se textos bíblicos, porque não havia Bíblia, né? Se a gente pensa antes do século XVI, a gente não pode estar falando uma Bíblia em cada lar. Isso era impossível, absolutamente nem impensável, né? Então, e poucas pessoas, inclusive, sabiam ler. Exatamente. Né? Então era só oral. E então depois entrou o livro e a gente às vezes assume que o livro sempre existiu, né? E então agora a gente precisa ver essa história e qual é o próximo passo na humanidade em termos de leitura ou de acesso. E nós temos que prover isso. E isso nós estamos fazendo com todo o esforço para que as igrejas não fiquem para trás. E os cristãos não fiquem para trás e possam em qualquer situação acessar a Bíblia e tê-la presente. Muito bom, excelente. A gente conhece o material e sabe que realmente oportuniza para várias pessoas acessar a Bíblia. Inclusive um pastor do nosso meio diz que ele já não diz vamos abrir a Bíblia, fala, vamos acessar a Bíblia, exatamente, né? Para que todos possam No passado a gente mandava desligar o celular, hoje não liga. Muito bem. Dr. Zimmer, com relação o senhor falou um pouco sobre o trabalho social da Sociedade Bíblica. Sim. Como é que ele ocorre? Pois é, nós já estamos realizando há muito tempo, né? Isso ocorreu assim até meio que sem planejar no início. Isso foi em 1962, a Sociedade Bíblica lá no Amazonas recebeu o presente de um barco. E aí começou a estruturação. E desde lá existe o que nós chamamos de Luz na Amazônia, que é um barco que leva o consolo da Palavra de Deus para as pessoas, as comunidades ribeirinhas do Amazonas. E isso cresceu cada vez mais e se estruturou de uma forma também, digamos assim, biblicamente sadia, porque às vezes se faz um assistencialismo barato, né? Mas o fato é que nós crescemos e fazemos no sentido do que é bíblico. Se nós olharmos a vida de Jesus chegava, ele por exemplo, entrou na casa de Pedro, a sogra dele estava doente. Ele não sentou para falar e fazer a devoção e deixar ela lá. Ele foi, levantou ela né? Ele tocou com o poder de cura e ela levantou e começou a servir. Assim em todo lugar, se a gente olha aqueles 10 leprosos, né? Aqueles 10 leprosos de repente são curados, mas 9 vão embora. Um chega e agradece.
Aí Jesus diz para esse, vai em paz, tua fé te salvou. Quer dizer, a salvação plena ocorreu holisticamente falando, integral. A palavra tocou, mas também Cristo o restaurou plenamente. E este amor de Deus para com a pessoa de forma integral é o que nós procuramos fazer nos projetos sociais, colocando a Bíblia junto com ações que realmente são fundamentais na vida das pessoas. Seja na educação, por exemplo, nós temos o projeto Estudando com a Bíblia, que vai para dentro das escolas. Né? Ou projetos que visam a recuperação de drogados. E sabe-se, existem estudos científicos que a única coisa capaz de mexer e recuperar um drogado é a fé. E a fé verdadeira, naquilo que a palavra de Deus nos traz. E por isso governos como o de São Paulo e outros fazem questão que a sociedade bíblica esteja com eles, porque é ali que tem esperança. Não é em outro lugar, é ali que tem esperança. E assim, nós temos agora já luz no Nordeste, luz no Sudeste, no Rio de Janeiro, luz no Sul, aqui com um ônibus que se faz projetos sociais aqui fantástico. Inclusive no sábado participamos de um extraordinário aqui, tocando 800 pessoas que foram lá. O que tem nesse ônibus? Nesse ônibus tem médicos, creio que tem dentistas também, tem assistência social de todos os sentidos. E as pessoas vêm, elas têm acesso à saúde, a várias coisas específicas que elas não têm normalmente. Atendimentos básicos. Exatamente. Né? E depois, se há coisas diagnosticadas ali, elas são referidas, então, às instituições que podem cuidar disso. Mas, às vezes, nós temos tido experiências em que doenças muito graves têm sido diagnosticadas lá e não teriam sido. E, claro, junto com isso vai a palavra de Deus. Isso, essa é a minha pergunta. Essa que é fundamental. Porque aí a coisa é holística, é integral, como Deus o quer. Amém. Que alegria. É muito bom saber que a sociedade bíblica se preocupa em fazer a ação de forma integral. Fala um pouquinho para nós, Dr. Rudy, sobre a gráfica. Sabemos que a sociedade bíblica tem um parque gráfico grande, né, em Barueri, ali em São Paulo. É algo maravilhoso a gente saber que o Brasil é referência, né, na produção de Bíblias, impressão. É verdade. A gráfica, ela surgiu num momento muito crítico. Eu já estou agora há 23 anos na Sociedade Bíblica do Brasil, e quando entrei no começo da década de 90, justamente a Sociedade Bíblica chegou num ponto que a demanda crescia tanto, as igrejas começaram a crescer tanto, e nós não tínhamos como fornecer Bíblia suficiente. A única maneira era porque a gente ia nas gráficas, mas elas de repente era material escolar, era isso, e deixava a Bíblia para a segunda opção. Então nós temos que ter, para que possamos atender essa demanda. E então nós colocamos essa gráfica e ela cresceu tanto, ela permitiu realmente o crescimento da distribuição de Bíblias no Brasil, que hoje, olha, este ano nós vamos passar, já passamos de 10 milhões de Bíblias no ano de fabricação. Não é tudo para o Brasil, mas em grande parte é. Nós vamos chegar perto dos 8 milhões de Bíblias distribuídas no Brasil este ano. Ainda a Bíblia é essa, além do digital, né? E quase 2 milhões ou 2 milhões de Bíblias para exportação. De forma que realmente ela se tornou um recurso não só para o Brasil, mas também para o mundo todo. Existem outros centros de produção no mundo, mas somos um que ajuda com que outras sociedades bíblicas possam ter as escrituras. Então, realmente, a capacidade é mais ou menos essa, 1 milhão e pouco por ano, aliás, por mês. Essa é a nossa capacidade de produção atualmente. Para fazer mais, temos que crescer com a planta da gráfica. Então, realmente, ela tem essa capacidade, mais ou menos. E ela produz todo o material da sociedade bíblica? Na verdade, não. Ela é dedicada àquilo que usa o que se chama de papel Bíblia, esse papel fino da Bíblia, que é usado para a Bíblia e Novos Testamentos. Os outros materiais todos, eles são feitos por terceiros. Então, a Bíblia aliás, a gráfica da Bíblia é dedicada à Bíblia e Novos Testamentos. É por causa das máquinas, o processo de impressão, de encadernação, ele é todo voltado para esse material. O senhor mencionou na sua fala algumas vezes outros produtos. Quais seriam esses outros produtos além da Bíblia? Olha, nós fazemos um leque enorme de produtos. Por exemplo, Bíblias infantis, que são, digamos assim, com muitos recursos. Papel grosso,
são coisas interativas. Tudo isso é um processo muito específico e muito como se diz, especializado de impressão. E existem gráficas que fazem isso. Então, esse material é terceirizado. Mas também seleções bíblicas, livretos bíblicos, em que o papel já não é mais o papel bíblico, é um outro papel. Então, isso nós fazemos fora. E isso volta-se para diferentes necessidades das igrejas, né? Folheto, por exemplo, é para evangelização, outros são para assistência a doentes, para os mais diversos objetivos que a igreja tem. Dr. Rudi, o senhor mencionou que existem outros produtos, né, que a Sociedade Bíblica produz. Que produtos seriam esses? Então, nós temos todo um leque de produtos que são necessários para o trabalho da igreja. Entre eles, por exemplo, que são muito especializados, são produtos infantis, desde bíblias, isto é, praticamente uma série de histórias da Bíblia, né, para as crianças, como também livros menores e também outros voltados para ministérios específicos, como de prisão, como de hospital. Então, são livretos, seleções para evangelização. Então, uma série de produtos acadêmicos, por exemplo, para os seminários, né? Nós fazemos uma série de produtos importantes para os seminários teológicos. Tudo isso são produtos que nós fazemos para ajudar a igreja. Então, realmente é muito grande o número de produtos que nós fazemos. E com relação à Bíblia em Braille? A Bíblia em Braille, ela teve um momento de surgimento muito especial, né, em que nós nos aconselhamos com uma pessoa cega, que até hoje serve a nós, a Paula, e nós entramos e como fazer? A ideia inicial era fazer uma Bíblia, só o texto bíblico. Ela disse, mas espera aí, todas as pessoas têm acesso a mais, por que nós não podemos ter? Então nós desenhamos realmente uma Bíblia em Braille que contém várias coisas, um vocabulário, também a questão muito séria de como achar o texto bíblico nas margens. Enfim, conseguimos desenhar uma Bíblia muito próxima do que todos nós que temos olhos e vemos, eles têm acesso. É uma Bíblia com muitos volumes e mesmo assim conseguimos fazê-la em tempo muito recorde. E hoje servimos, aliás, já faz 10 anos que servimos as pessoas com deficiência visual com esta Bíblia. E como ela é muito cara, porque são, quantos volumes? 38 volumes. 38 volumes, é quase 2 metros de altura, né? Então, nós doamos para qualquer cego que se inscreve no programa, de 3 em 3 meses recebe um volume, até completar a Bíblia e ter a Bíblia completa. Maravilhoso. Exatamente. Então, isso, veja agora a comparação com isso. Nós, na gráfica da Bíblia, podemos produzir até 45 mil Bíblias por dia. Bíblias impressas. Braille, nós conseguimos fazer no máximo 2 por dia. Então, realmente é um outro trabalho que precisa ser feito, mas leva muito mais. Trabalho bem diferenciado. Bem diferenciado. E com isso a Sociedade Bíblica está dizendo que a palavra de Deus deve chegar a todas as pessoas. A todas as pessoas. Inclusive, além dos cegos, hoje estamos fazendo Bíblias para os deficientes auditivos. Estamos já em processo de confecção, porque aí é filmado. Hoje nós podemos fazer isso facilmente. Então é feito também e estamos crescendo nesse trabalho para ajudar os deficientes auditivos. Excelente. Dr. Rudi, nós conversamos sobre a Sociedade Bíblica do Brasil, a sua ação. Sabemos que o programa não é suficiente para abranger tudo aquilo que a Sociedade Bíblica faz, mas eu gostaria que o senhor pudesse deixar para os nossos amigos que acompanham o programa uma palavra direta da verdade que está aqui escrita, um conselho para aqueles que nos ouvem, depois nós vamos orar pela vida deles. Tá certo. Bom, a Sociedade Bíblica do Brasil, ela realmente crê e aposta no poder da Palavra de Deus. E isso está muito claramente enunciado, por exemplo, na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, onde diz: pois a Palavra de Deus é viva e poderosa, e corta mais do que qualquer espada afiada dos 2 lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito, vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e pensamentos do coração delas. Como nós estamos enfatizando a Bíblia e a família neste domingo especial do Dia da Bíblia,
é importante que os pais e todos lembrem desse poder da palavra de Deus. Hoje as famílias estão perdidas em grande parte, elas estão divididas. A única coisa capaz de reconstruir é esta palavra de Deus viva e poderosa. Por favor, creiam nisso, apostem nisso, que Deus os ajudará. Eu quero deixar também uma palavra para que você busque conhecer mais a respeito de Deus. E a Bíblia Sagrada nos revela acerca dele. Se você não tem uma Bíblia, entre em contato conosco que nós queremos te oferecer, queremos dar-te de presente. E agora gostaria de orar contigo. Feche seus olhos, se há algum problema, alguma situação que hoje você vive, vamos pedir a intervenção de Deus sobre você. Deus querido, eu quero te agradecer pela tua palavra que é viva e eficaz, que transforma, que liberta, que nos orienta, que nos dá condições para vivermos a vida entendendo os propósitos do Senhor, a tua verdade para cada um de nós. Eu peço que o Senhor abençoe aqueles que nos acompanham através do programa, abençoe a sua vida, a vida da sua família e que a Bíblia, a palavra de Deus, possa fazer parte da sua história. E esta pessoa possa decidir por conhecer mais de Ti e procurar estudar a Tua palavra. Nós pedimos que a Tua bênção os alcance e que a Tua palavra se revele a cada um. Nós oramos agradecidos e pedindo em nome de Jesus. Amém. Quero deixar um convite a você. Amanhã, quando comemoramos o Dia da Bíblia, teremos cultos nos mais de 400 templos que temos aqui no Paraná, nas igrejas batistas. Visite uma igreja batista, tenho certeza que você vai ser abençoado e a sua família também. Se quiser mais informações sobre a Sociedade Bíblica, nós temos aí no vídeo o demonstrativo acerca do site, colocando ali onde você pode acessar, e também o site da Convenção Batista Paranaense, onde você terá mais informações. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida e convido você a estar conosco no próximo programa na semana que vem. Que Deus te abençoe.